A preocupação com o meio ambiente só se tornou frequente por volta dos anos 70, devido à crise econômica causada após a guerra e pelo risco considerável de esgotamento dos recursos naturais. Assim, nesse cenário, surgiu a necessidade da criação de instrumentos de políticas ambientais, capazes de garantir a conservação e gestão correta do meio ambiente. A respeito dos instrumentos de políticas ambientais, eles são classificados em 4 categorias: instrumentos regulatórios ou de comando e controle, instrumentos econômicos, instrumentos de cooperação e acordos voluntários e instrumentos de informação. Os instrumentos de comando e controle são usados por meio de restrições legais ou normatizações. Assim, esses instrumentos impõem ações em relação ao meio ambiente. Para isso, são estabelecidas punições ou sanções para os comportamentos em desacordo e, consequentemente, demandam fiscalizações para seu cumprimento. Já os instrumentos de cooperação e acordos voluntários abordam contratos, compromissos e instrumentos de cooperação interinstitucional, como as empresas que utilizam sistemas de gestão ambiental para regulação interna. Os instrumentos de informação visam persuadir agentes para agirem em prol do meio ambiente, disseminando informações e valores benéficos ao meio ambiente. Por fim, os instrumentos econômicos fomentam indiretamente ações favoráveis à causa ambiental. Para isso, utiliza-se de custos ou benefícios associados às alternativas de comportamento. A base dessa categoria são os princípios poluidor-pagador, usuário-pagador ou protetor-recebedor. Assim sendo, o Brasil dispõe de um conjunto significativo de instrumentos para pôr em prática os objetivos relativos à proteção do meio ambiente. Dentre esses instrumentos, destacam-se os previstos na Política Nacional do Meio Ambiente, pela Lei 6.938 de 1981, que contém 13 instrumentos de diferentes tipos, tais como os de comando e controle, os de informação e os econômicos. Dessa forma, a aplicação das penalidades disciplinares em relação ao meio ambiente é feita por órgãos como o IBAMA e o ICMBio. Conhecido um pouco sobre esses instrumentos, será aprofundado a efetividade das penalidades exercidas pela fiscalização ambiental. Através das penalidades aplicadas pelo IBAMA, pode-se compreender seus resultados alcançados em função do levantamento de pesquisas e informações relevantes acerca da taxa de aplicação das penalidades em comparação aos tipos de multas e locais. Sendo assim, os resultados se basearam na tese Crime sem Castigo, de Jair Schmidt, realizada em 2015, a respeito do controle do desmatamento ilegal na Amazônia. Para discutir e analisar a questão da viabilidade e eficácia das autuações promovidas pelos órgãos de fiscalização ambiental, primeiro devemos observar a fundo o número de autos aplicados a uma determinada infração. Após o levantamento de dados, soube-se que o desmatamento da Amazônia apresentou uma riqueza em dados analíticos e mensuráveis, o que permitiu a fundamentação dessa pesquisa. Assim, para comparar a real efetividade das penalidades aplicadas referente ao desmatamento, deve-se analisar aspectos como onde elas são aplicadas, o número e o tipo de infrações registradas durante o período, para que assim possa haver uma base sólida para essa argumentação. De acordo com Schmidt, durante os anos de 2008 a 2013, é possível observar no gráfico que o número de infrações aplicadas foi diminuindo gradativamente com o passar dos anos, mostrando que algo está influenciando nessa diminuição, podendo ser a real efetividade das aplicações, a quantia monetária referente às autuações ou até mesmo uma maior fiscalização e pressão política relacionadas às leis voltadas para a questão de desmatamento na Amazônia. Mesmo com a análise do gráfico, e sendo possível visualizar tais números de infrações aplicadas dentro deste período, isso não explica o quão efetivo elas realmente estão sendo. Para isso, também deve-se levar em consideração
a questão dos tipos de infrações ambientais que estão sendo cometidas dentro desse cenário. Para isso, é possível observar os tipos de infrações mais comuns cometidas dentro do período analisado, de 2008 a 2013, relacionados ao desmatamento na Amazônia. Nisso, é evidente que os processos mais infringidos são aqueles com menor monitoramento ou aqueles com uma menor penalização, como a questão de transporte e comercialização ilegal da madeira, assim como também desmatar sem autorização, executar atividades sem licença ambiental e apresentar informações enganosas. Outro motivo que está diretamente relacionado a esse foco é a questão do retorno monetário em relação aos riscos e penalidades aplicadas, uma vez que esses com maior frequência de infração são os mais rentáveis, menos penalizados e mais fáceis de serem feitos. Além disso, também deve ser analisado os locais de maior fluxo de desmatamento e infrações relacionadas, uma vez que aqueles com maior foco provavelmente são aqueles com uma maior defasagem nas leis de fiscalização ambiental, enquanto aqueles com os menores índices apresentam leis e fiscalizações mais restritas. Como pode ser observado no gráfico, o local com maior taxa de infrações ambientais registradas é o Pará, representando 28,6% do total de infrações distribuídas dentre os 9 estados que possuem a floresta amazônica. Isso mostra que o Pará, dentre os outros, é o que possui a maior taxa de desmatamento. Contudo, não há indicações que outros estados tenham suas taxas fixas, uma vez que muitos, como por exemplo Roraima, podem não só possuir uma taxa superior, como pode superar outros estados como o Maranhão, visto que pode haver uma falta de informação e fiscalização de alguns estados e seus limites. Contudo, esse conjunto de informações não são suficientes para determinar a efetividade e a aplicabilidade da fiscalização ambiental no país. Outros dados de extrema importância são os valores das multas, os autos de infração emitidos, os números de embargos, áreas embargadas, o total pago pelas multas, autos de infração pagos, o número de desembargos, áreas desembargadas, assim como muitos outros aspectos que devem ser considerados. Outro exemplo que pode ser citado na questão de efetividade de aplicações são os débitos de penalidades na região sul do país, que nesse caso indica o total de multas aplicadas referente a questões ambientais, assim como quantas delas foram realmente pagas. Logo, nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, menos da metade das multas foram efetivamente quitadas. Fora os pontos anteriores em relação à região sul e à floresta amazônica, pode-se citar que no período de 2014 a 2017, menos de 5% das multas foram mencionadas pelo site da UECO. Ainda em relação ao período, levando em conta todo o território nacional, o número médio de autos de infração aplicados pelo IBAMA superou 16 mil por ano. Em média, 40% deles estão relacionados a danos à flora. Ao todo, o órgão tem mais de 20 bilhões de multas a receber. Segundo dados do IBAMA, menos de 5% das multas aplicadas são efetivamente pagas por empresas e indivíduos que cometem crimes ambientais no país. E desse arrecadado, nada é direcionado aos cofres do IBAMA. 20% é destinado ao Fundo Nacional do Meio Ambiente e o restante vai para o Caixa Único da União. Quanto à eficiência em relação à fiscalização e à posterior aplicação das infrações, é possível chegar à conclusão de que no Brasil, tais ações são ineficazes. Tal comportamento está relacionado com diversos fatores já mencionados, tais como a queda em relação à aplicação das infrações, penalizações menos eficientes para os danos que geram maior rentabilidade aos empreendimentos, o aumento no desmatamento em regiões com presença da vegetação amazônica, problemas com a falta de informações sobre os danos nos estados, o baixo valor pago em cada uma delas e, por fim, os ganhos mínimos para os órgãos ambientais.
Todas essas ações levam ao cenário precário em que os órgãos ambientais se encontram hoje em dia, tendo em vista que, durante os últimos anos, houve uma grande flexibilização das políticas em relação ao tema de preservação. Assim, cada vez mais, os empreendimentos encontram formas de minimizar ou até mesmo eliminar as penalizações que se encontram em constante queda. Por fim, é de suma importância ressaltar que, de fato, a política ambiental brasileira demanda com urgência melhorias para diversos tipos de frentes. Dessa forma, os aspectos que poderiam melhorar são os maiores investimentos na estrutura dos órgãos ambientais para que possam realizar seus trabalhos, a ampliação dos tipos e formas de fiscalizações em cada um dos estados, a ampliação e reforço no Código Penal para pressionar ainda mais problemas recorrentes e a eliminação dos incentivos políticos para a exploração de áreas de risco ecológico, fazendo com que as articulações jurídicas diminuam.